Olá, tudo bem? A leitura de hoje é em especial do Dia das Mães e você se conectou com o grupo número um, com a energia de Sopdet ou Sotis, como também é conhecida. Então vamos falar sobre o seu maternar, sobre a sua energia feminina. Então vamos fazer uma leitura rápida, mas muito intuitiva e muito profunda para você. Então vamos começar. Bom, você se conectou com a energia dessa deusa, dessa entidade. A carta dela fala de poder cósmico, um potencial ilimitado, uma iniciação de uma missão sagrada. Então dá para entender que o seu maternar, para você foi um marco de um antes e um depois na sua vida. Então é como se a sua vida passada, a sua vida assim, os seus filhos, é como se ela tivesse ficado para trás totalmente. Essa iniciação da maternidade, de ser mãe, de cuidar dos seus filhos, mudou totalmente a sua visão sobre a vida. Aqui mostra você muito conectada mesmo, é como se você se sentisse até mais divina. Esse poder, né, de ser um portal de uma outra vida na Terra te colocou num outro patamar da sua própria vida, assim, você olha para o seu eu do passado, é como se você não reconhecesse ele mais, porque também nasceu uma nova mulher, nasceu uma nova vida em você com a maternidade. Então tem muitas coisas aí do seu passado que foram se perdendo, você tem lembrança, você tem memórias, mas é como se eles perdessem o sentido, porque hoje você olha para os seus filhos, você olha como a sua vida mudou, como você mudou, e parece que hoje isso que faz mais sentido. Então, com certeza você nasceu mesmo para ser mãe, assim, é por amor mesmo. Hoje, né, que você é mãe, você entende muito isso, que você nasceu para ser mãe, que não é sobre só o instinto de maternidade, é esse amor mesmo de mãe, essa conexão da mãe com seus filhos, mas aqui também fala dessa missão sagrada. Então você tem esse entendimento de como é sagrado ser mãe, do poder desse papel, também do peso e da responsabilidade dele, mas você abraçou isso de uma forma muito bonita. A sua conexão com o divino é como se tivessem te dado uma missão mesmo, você aceitou como uma missão muito bonita. Diferente do que a gente vê da maioria das pessoas, no geral, que vê muito da forma, muito pé no chão, muito realista, e se desconecta com esse sagrado do que é ser mãe. Já você sabe muito bem isso, você sabe o quão sagrado é você ser mãe. A responsabilidade de você encaminhar seus filhos, você tem esse divino passando por você, tipo, não é por acaso que eu sou mãe dessas pessoas, é esse contato, né, com a grande mãe, com a grande deusa, com as mães espirituais também, você tem essa conexão e você sabe que é muito forte, assim, a conexão de mãe e filho, você tem esse entendimento. Bom, agora olhando no passado aí do seu maternar, vem energias dos seus filhos aqui para quem tem mais de um filho, seus filhos pequenos, você sempre de olho, você sempre protegendo. Tem aqui também mães solos, então tem um trabalho, né, dobrado, mas a sua energia vem de uma mãe que pesquisa muito, que dependendo aí do que os filhos têm, se tem algum problema de saúde, se tem alguma condição diferente, a mãe vai atrás, uma mãe que cuida, uma mãe que batalha, que protege seus filhos, que faz o melhor para os seus filhos, dá para ver os seus filhos bem, brincando, aproveitando a infância, que é algo que você quis muito, tentou muito, fez de um tudo por eles para isso, e você ali por trás sempre trabalhando, né, então essa infância que eles não perderam, esse contato que eles têm com a brincadeira, com a inocência, é porque você estava ali por trás, batalhando por eles, fazendo de um tudo para eles não perderem essa inocência. Talvez para você foi diferente, talvez você não teve essa infância, essa brincadeira, mas você fez isso pelos seus filhos, ou ao menos tentou fazer dentro das suas possibilidades. E você vem aqui com uma energia muito protetora, muito forte,
Talvez você nem se sinta tão forte, mas você se fez assim para os seus filhos e protegeu mesmo eles, a infância deles, a inocência deles, ou talvez aconteceu aí alguma coisa que você tem esse instinto de defesa com os seus filhos. Mas assim, o que dá para entender é que você é uma mãe que corre atrás de oportunidade, de estudo também para os seus filhos. Aqui também tem muito forte essa energia de estudos, então você quer que eles fiquem bem encaminhados na parte intelectual, que eles tenham boas profissões, que eles se encaminhem na vida deles, então você já começou a fazer isso desde a infância, porque você sabe que encaminha bem um filho na vida. E tem energia protetora aqui sua e também de Arcanjo Miguel, não sei se você tem essa conexão também, vem forte aqui, auxiliando aí no cuidado do seu filho. Ou essa energia também de proteção. Então você sempre pede pela proteção dos seus filhos, você sempre ora nesse sentido e faz, e fez, né, porque essa energia passada. Olhando a energia atual, agora as coisas estão mudando, estão diferentes. Aqui você já está ainda nessa conexão, você está ajudando os seus filhos, agora eu acho que os seus filhos já estão numa nova fase, já mostra isso, ou pelo menos um filho está já numa fase de adolescência ou indo para a juventude, então as coisas estão diferentes. E agora você trabalha junto com o seu filho nesse campo novo da vida dele. Então, seja de estudo, seja de trabalho, ou outras coisas, né, outras escolhas aí da vida dele, você está trabalhando junto com ele para fazer uma escolha melhor, para que ele, entenda também o mundo em volta dele, para que ele saiba, eh, discernir aí o que é bom, o que não é, porque tem de um tudo no mundo, né. Então, por mais que você dê uma boa educação aqui, tem essa questão muito de estudo, de escola ou de faculdade, essas coisas, você sabe que o mundo também ele é muito vasto e ele também traz outras coisas para os seus filhos. Então, por mais que você tenta preparar eles, eles vão, se deparar com situações novas. Mas aqui tem alguma coisa específica que um dos seus filhos, eu acho que é um, que está passando, então você está junto com ele ou com alguém, pode ser casal aqui, trabalhando junto para que o filho, seja bem iniciado aí em alguma coisa, ou ele vai fazer alguma coisa diferente e você está trabalhando por isso agora. Então aqui pode ser, filhos que vão mudar de cidade, vão estudar fora, vão fazer um intercâmbio, ou estão passando por uma fase de adolescência, e aí começa a vir aquela intensidade da adolescência, os amores, as questões, mentais, as questões de sexualidade que começam a aflorar nessa fase, então você está trabalhando muito por isso. Pode ser também, nessas questões que eu falei mentais, trabalhando junto com o terapeuta para o seu filho ficar bem, para que ele consiga se manter bem, porque hoje a gente tem questões de ansiedade, depressão já acontecendo com jovens, com adolescentes, então são essas questões aqui do momento atual. Mas você já continua fazendo a sua parte dentro da sua energia já inicial, que você já era uma mãe que pesquisava, que ia atrás, você via alguma coisa diferente com seu filho, você já tentava resolver e não ficava deixando aquilo, postergar. Então, se você viu algum sintoma já na infância, você foi atrás de algum tratamento, alguma coisa. E também na parte de estudos, né, que evidencia muito aqui na sua leitura, você não ficou contentada só com esses estudos que geralmente são os da idade dos seus filhos, você foi atrás de coisas novas, de oportunidades e nessa fase que ele está agora a mesma coisa, você está ajudando ele a aproveitar outras oportunidades aí, para que ele se encaminhe bem para o que ele quer fazer. E também para aqueles casos, né, de adolescência, você está sendo um apoio aí para o seu filho, ou se você não estiver ou não está sabendo lidar, talvez a leitura está falando: "Olha, busque alguma ajuda, busque um profissional, busque uma terapia, busque respostas para encaminhar seu filho. Ele realmente está passando por alguma fase nova e ele precisa ser bem preparado, ele precisa também ser acalmado, porque quando a gente é jovem, a gente tem uma intensidade muito grande, a gente tende a olhar as coisas de uma forma muito pesada, tudo é o fim do mundo. Então precisa acalmar nesse sentido, precisa trazer essa paciência, porque tem coisas que levam tempo, ainda está no começo, aqui dá para entender que está em formação,
Só que os jovens não entendem isso, eles têm, uma ânsia de uma rapidez, e a sua energia fala muito de calma, então você tem que acalmar, você tem que trazer essa calma para o seu filho, dele ficar mais pé no chão, respirar mais, também não se afobar por algum momento que ele esteja passando. E mesmo que seja desafiador, é aquela frase: "Tudo passa", então você vem trazendo essa calma. Se você não estiver se sentindo assim, talvez essa energia está falando: "Olha, vamos com calma que aí as coisas se encaminham bem e se organizam", não precisa também de afobação. Bom, e agora olhando para o futuro, dá para entender que os seus filhos, eles já estão bem encaminhados, mesmo que ainda adolescentes e tal. Você está caminhando, mãe, para ir para uma outra vivência, porque aqui eu vejo você muito dedicada com seus filhos, grande parte da sua vida, tanto que vem esse marco, né, quando você foi mãe e tal, mas os seus filhos estão se encaminhando na vida deles, estão fazendo escolhas, estão passando por mudanças. Uma inclusive aqui vem muito forte, né, essa energia aqui de você ajudando ele, trazendo essa calma, mas aqui de fato ele está passando por uma vida nova aí, dentro do mundinho dele. E só que isso também te afeta, porque a sua vida talvez foi muito centrada nos seus filhos, e agora você vai começar a cortar esse cordão umbilical aí, porque você tem uma conexão muito forte como mãe, então talvez esse cordão não foi cortado ainda, mas você vai, em algum momento aqui, tá se aproximando, você sabe disso, até pela fase que os seus filhos estão. Então você está nessa preparação. Você pode se sentir sem função ou com muito tempo livre, porque acho que você dedicava muito para os seus filhos. Aqui também tem questões, de mães que se tornaram avós ou vão se tornar avós e estão preocupadas, ou querem também uma função ali, querem ajudar, mas tem essa conexão sua muito forte com a maternidade. Então talvez não seja bom você participar tanto, deixar seu filho, até por isso que vem essa energia mais de você ajudando ele a, né, tomar a direção da vida dele e não você tomando frente. Então eu sinto você aqui sem muita função, porque ele já os seus filhos ou se for um filho, já está bem encaminhado na vida, já está indo para os seus processos pessoais, e aí você se sente muito sem função. É aquele negócio do ninho vazio, né. Então fica aquele vácuo, né, você percebe: "O que que eu vou fazer agora? Como que vai ser minha vida agora?". Então é uma nova realidade para você, assim como os seus filhos estão em um processo, né, de encaminhamento aí na vida, de ascensão, você também está, como mãe. Então o auge da maternidade, que vem muito forte na sua energia, ele está mudando, não é mais esse auge. Esse papel foi muito importante para você, você tem essa conexão forte com a maternidade, como eu falei, de uma forma até sagrada, mas isso está mudando. Então agora, você vai redescobrir uma nova vida, então você também vai retomar a sua vida aí num processo mais pessoal, olhando você para você mesma. Então aqui é um novo mundo para você, porque aí sai forte esse papel de mãe, de avó também, aqui podem ser casos de avós que cuidaram de netos e os netos já estão também saindo fora de casa, estão mudando de vida e as coisas estão mudando. Ou são mães mesmo de crianças, mas que as crianças já estão ficando adolescentes, já não tem mais aquele elo, aquela energia que vem muito do seu início, de você protegendo, que não precisa mais da sua proteção. Então isso para você quebra um pouco, sabe, essa força maternal que você tem de proteção, aquela mãe leoa mesmo, aquela mãe que batalha pelo filho, que protege o filho. Você tem até uma energia masculina muito forte aqui. Se você teve que cuidar do seu filho sozinha, você tem mais ainda. Então é difícil para você desapegar desse papel, é difícil de você se olhar fora desse lugar. Mas aqui as energias estão mostrando que você caminha para ir se desconectando desse papel, porque você também não veio só para isso. Eu sei que foi muito importante, você encaminhou bem os seus filhos, a energia deles aqui é muito boa, de pessoas que foram bem cuidadas, bem amparadas na vida, que mesmo que tenham algumas questões, mas que tendem a se dar bem na vida porque tiveram boa estrutura, porque você proveu isso.
mas dá para entender que o seu caminho agora é diferente desse papel, mas esse papel ainda te puxa, então você vai ser, encaminhada, levada a novos projetos, a um em específico na sua vida. Não significa que é agora, né, você está passando por essa transição na parte do seu maternar, mas, os caminhos aqui levam para você também cuidar, você tem forte esse cuidar. Então essa sua conexão com a maternidade é sobre o cuidar do outro. Então você pode transferir isso de uma forma saudável, com trabalhos voluntários, em ONGs aí tem trabalhos muito bonitos, ou trabalhos que envolvam o cuidado com o outro, né, como cuidadora, eh, psicóloga, terapeuta, entre outros, né, enfermagem, enfermeira, esse tipo de trabalho, então tem que ter esse contato humano, esse cuidado de melhorar o outro, de amparar o outro, entre outros, mesmo que seja burocrático, né, seja até trabalho, assim, em escritório, mas que tenha esse viés, porque você tem essa estrutura na sua energia, você se conectou com essa energia, né, de levar a sério o maternar, então você sabe que o cuidado com o outro é muito sério, é sagrado para você, e você levando isso para sua vida profissional, ou mesmo que você vá se aposentar, que você vá levar uma vida mais tranquila, você sempre estará conectada com esse cuidado com o outro. Só toma cuidado para não levar isso ao pé da letra de uma forma pesada para você, como se só fizesse sentido se você estivesse cuidando de alguém e puxando situações que são fora, que vão de alguma forma te fazer mal. Ou até essas questões mesmo de cuidar de netos e acabar puxando uma carga que não é sua, essas coisas. É aí que você tem que tomar cuidado, porque aí você está colocando um peso no papel, num papel de maternar. Quando você coloca num lugar bacana, aqui fala muito de cura, então você ajuda o outro, você ampara, você ajuda na melhora, na cura daquela pessoa ou daquela comunidade, enfim, depende aí do que você vai fazer daqui para frente. Mas você não vai ficar sem função, você não vai ficar sem, estar ativa, a sua energia também é muito ativa aqui, você também é uma pessoa que pesquisa, que lê muito, talvez você também já estudou muito aí na sua vida, mesmo que tardiamente você tenha esse interesse, você sabe do poder do estudo, do poder da instrução e também de passar isso para os outros. Então tem forte aqui a energia também de professora, de mentora, né, de pessoas que gostam de treinar as outras. É a mesma forma que você lidou com seus filhos, e você pode sim aplicar isso na sua vida no futuro, quando você não tiver mais esses papéis de maternidade tão ativos. Mas dá para entender aqui que a sua vida está mudando, e você sabe que a vida dos seus filhos sendo encaminhadas, a sua também será de alguma forma transformada. Bom, e agora para finalizar, eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu para você maturidade. Então eu vou ler o trecho dessa carta para ficar de reflexão desta leitura de hoje. Vamos lá. O personagem desta carta está só, quieto, porém atento. O seu ser interior apresenta-se repleto de flores, portadoras do espírito da primavera, e que renascem onde quer que ele vá. Este florescimento interior e a completude pessoal que ele sente criam-lhe a possibilidade de uma mobilidade ilimitada. Ele pode deslocar-se em qualquer direção, no seu próprio interior ou no mundo aqui de fora, não faz diferença, pois a sua alegria e maturidade não podem ser diminuídas por fatores externos. Ele chegou a um tempo de centramento pessoal e de expansividade. A aura branca que o envolve é a sua proteção e a sua luz. O conjunto das experiências da vida o trouxeram a este tempo de perfeição. Olha, tudo a ver com a sua leitura, aqui já marca essa maturidade, então todo esse trabalho feito, toda essa perfeição, né, essa consequência boa, é porque você fez muito bem o seu papel de mãe. Então as coisas estão se encaixando. Talvez você se sinta mal, talvez você sinta esse vazio por conta de ter colocado tanta intensidade no seu papel, mas dá para entender aqui que foi um trabalho muito bem feito
e que as coisas estão de fato, florescendo para você, e você está também nesse auge de maturidade aqui, de expansão da sua própria vida, justamente porque você fez um caminho muito lindo, então as consequências elas são muito boas, mas não deixam de mexer, né, com o seu emocional, com esse seu papel de mãe, essa sua função que você abraçou de uma forma tão forte, mas você está também num período de maturidade, você está num período aqui mais tranquilo, talvez você tinha muitas preocupações com seus filhos e dá para entender que agora, esse controle que você tinha, ele está sendo solto aos poucos, porque agora você vai para uma nova fase na sua vida, você não precisa ficar controlando tudo, pensando em tantas coisas como você pensava quando seus filhos eram crianças. Agora as coisas estão mudando e vão mudar cada vez mais, mas dá para sentir na sua energia mais liberdade, mais aquele contentamento de trabalho bem feito. Então, tenta levar da melhor forma e trazer isso para você e para os seus filhos de que agora é com eles, que eles receberam a melhor das educações, de escola, de apoio, de tratamento, de tudo que você pôde prover e agora eles vão ser capazes de andar com as próprias pernas. Você pode ser um apoio, você não vai deixar de ser um apoio, mas você não será mais a âncora deles. É o que dá para entender aqui. E você terá outras transformações aí na sua vida pessoal, com toda certeza. Bom, eu vou parar por aqui. Eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Se não fizer sentido, veja os outros grupos ou as outras leituras aqui do canal. Não se esqueça de dar seu like, de comentar, de se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? A leitura de hoje é em especial do Dia das Mães e você se conectou com o grupo número 2, com a energia de Rama e Sita, ou Rama, pode ser Rama também. Fala aqui de união sagrada, conexão de alma gêmea, oportunidade romântica. Bom, a leitura é focada no maternar, mas veja grupinho 2, não está falando sobre maternar, está falando sobre o quê? Casal, casamento, relacionamento. Você não está focada nisso nesse momento, tem a questão da maternidade, até porque estamos fazendo uma leitura específica para mães, mas você está focada no quê? Na parte de aqui homem e mulher, casal, pai e mãe, enfim, nos genitores, e não nos filhos. Então tem o criador e a criatura, então aqui a energia está focada nos criadores. Bom, olhando o passado aqui, desse casal, dá para entender que foi um relacionamento ou um começo muito intenso, aqui fala muito de paixão, de um encontro, fala muito dessa conexão de alma gêmea. Não significa, eu acho que quando a gente coloca muito essa parte de alma gêmea, as pessoas tendem a romantizar, como se fosse aquele encontro lindo, maravilhoso, de almas de outras vidas que vieram para essa, e a parte também da maternidade, então, assim, se tem um filho, nossa, é porque a gente se ama muito, e o nosso filho, a gente se encontrou para ter esse filho, então tem muita romantização aqui, nesse começo. Pode ser sua, pode ser do outro, ou pode ser do contexto. E também aqui vem uma energia muito apaixonada, aquele Dom Juan. Então eu acho que aquele começo mais de praxe que a gente vê nas gerações passadas, daquela paixão intensa, aquelas promessas. Por que que eu estou falando tudo isso, grupinho 2? Porque as energias atuais são muito distintas. Se fosse nesse mesmo caminho, então a gente estaria falando de um casal que está criando bem seus filhos, que tem essa energia aqui, que não é o trabalho só da mulher, da mãe, como a gente está focando aqui na leitura, não. Aqui está falando de um relacionamento muito intenso, que provavelmente veio a chegada de um filho ou de outros filhos, né, mais filhos, mas que hoje as coisas mudaram muito. Então, você está focando muito nessa mudança, você está focando muito nesse passado, ou hoje você olha, assim, a sua vida e pensa: "Como que pode? Eu tive esse encontro, era tudo muito lindo, maravilhoso e olha onde eu estou agora", porque a sua energia atual
é bem difícil, dá para entender assim. Aqui fala muito de falta, de escassez, ou você perdeu, né, pode ser caso também de alguém que perdeu o marido, ficou viúva aí e, enfim, está lidando com essa questão de escassez na vida, de ter que criar os filhos, e de fato encontrou alguém, né, que tem essa conexão, que tem essa parte aqui de alma afim no amor, algo bem romântico mesmo, mas que aconteceu isso, essa virada na vida. Ou, aqui para a maioria eu acredito que é essa desilusão, né, porque tem uma ilusão aqui com o amor, com o casamento, com o relacionamento, com o casal, e quando vai para a vida real, vê que não é nada daquilo. Então tem aquele romantismo também da adolescência, da juventude, aí quando você de fato, quando se envolve, né, quando é jovem com alguém, e aí você coloca toda aquela intensidade, toda aquela ilusão e acredita que aquela paixão, aquele romantismo, ele vai se manter, que seus filhos, né, que vai ser aquela coisa linda que a gente vê nos filmes, e aí veio a realidade e te mostrou que não, não é bem assim. Fala muito de jogo, então o seu relacionamento ou essa outra pessoa aí que você se envolveu, que você teve seu filho ou seus filhos, entrou num jogo emocional muito forte aqui. E essa pessoa que você se envolveu parecia outra pessoa, não era mais aquela lá do começo, aquele romantismo. Então aqui fala de dificuldade mesmo na vida real, de pobreza também, questões financeiras, e aquele desejo de ter uma casa bonita, de ter uma vida bonita, aquela coisa de novela, aquela coisa de filme, e a vida real veio e te mostrou não é nada disso. A vida real ela é muito mais complexa. E ela envolve muitos desafios, né, na vida diária, no cotidiano, que você não contava. É como se você tivesse pensado assim: "Ah, eu vou viver de amor, né", achando que só o amor bastava. Mas aí veio a vida real e mostrou para você outras complicações, outras situações, que só o amor não basta. Que aí esse cara aqui que tem esse perfil romântico, ele trava, ele não dá, andamento aqui. Então eu acredito que deu problema nesse relacionamento, você também viu o outro lado do seu parceiro que você não imaginava, então pode ser vícios, pode ser questões também, como eu falei, de escassez, né, tem homens que se apresentam muito bem de vida, contam muita vantagem, mostram, né, que: "Nossa, se você ficar comigo, eu vou te dar o mundo". Enfim, mentem muito e aí quando você vai mesmo viver com esse cara, quando você vai passar dificuldade com ele, quando você vai viver um relacionamento mesmo, um casamento, você vê que não é nada daquilo que a pessoa prometia ou que a pessoa passava, enfim, a imagem que ela criou, o perfil que ela criou não condiz com a realidade. Então tem essa transição aqui de que você vivia um mundo também de fantasia, talvez você tinha muito romantismo, você idealizava muito o relacionamento e quando você foi para a vida real tudo mudou. Tem muito forte aqui, as gerações passadas, né, que romantizavam muito o casamento e muitas mulheres viveram, assim, coisas bem complicadas, porque a vida real ela é a roteirista, às vezes até mais cruel. Então ela traz situações que quando a gente tá nessa energia de romantismo, de idealização, a gente não conta. E vem essa roteirista e esfrega na nossa cara o que pode acontecer, né. O que que realmente é um relacionamento, coisas que também, fala muito de maturidade. E falando nisso, aqui também tem mulheres que se envolveram com caras muito mais velhvelhos, né, isso era muito comum antigamente, né, eu vi caras viúvos, e aí tem toda aquela promessa também, né, que no começo esses caras podem ter se mostrado muito bacanas, muito família, e é outro mundo. Aqui, quando você entrou mesmo no relacionamento, quando você foi viver a vida real de casada, é muito diferente. Aqui fala de muita pobreza, de muito problema, ou pessoa com vício, pessoa cheia de problema mesmo, uma pessoa mais velha, uma pessoa que já tem filhos, já tem família. Talvez você nem teve filhos, mas tem os filhos dessa pessoa, então aqui fala de uma transição complicada para você, mas muito forte nesse casal aqui, que você idealizava. E aí a vida real mostrou que não é isso aqui, bonitinho. Que pode ser assim, mas também não nessa idealização toda. Mesmo um relacionamento muito bom vai ter,
complicações, vai ter testes, vai ter questões ali para vocês passarem, fases. E eu acho que isso você também não contava, você só olhava o romantismo da coisa. E com filhos também, né, como a gente está falando de maternidade, de mães, com filhos se torna muito mais complicado e todo aquele romance, todo aquele desejo do começo, aquela atração, ela vai se perdendo, porque a vida real vai engolindo tudo isso. Então, assim, podem ser nesses grupos, casais que são bacanas mesmo, mas que com os filhos, toda aquela rotina, hoje vive um relacionamento ruim, um relacionamento mais estagnado, que não tem tanto aquele encantamento do começo. Isso também é uma fase que pode acontecer, mas que vocês podem reavivar o relacionamento, até com essa energia inicial que veio, né, de um casal bem entrosado, que tem na sua raiz, né, esse amor mesmo, que está passando por uma fase difícil, mas tem esse amor, tem essa conexão e podem retomar, que conseguem retomar, mas que realmente estão passando por uma fase mais conturbada, com a rotina, com os problemas financeiros, fora também os problemas com os filhos, as obrigações, enfim, mas que pode também recuperar, porque a raiz, para esses casais que têm essa raiz bacana, sim, dá para retomar. Agora casais que tiveram problemas, né, ou se separaram, que tem esse pós aqui complicado, então as coisas são mais difíceis. Mas aqui, olhando para o futuro, principalmente para esses casais que se separaram, que tiveram problemas, aqui dá para entender que vocês não estão voltados para os seus filhos, a energia de vocês estão preocupadas com esse relacionamento, com essa mudança que aconteceu aqui, né, que esse começo era tudo muito lindo, agora é tudo o pior dos mundos, os piores cenários possíveis, né, toda essa bagunça emocional aqui também. Então, para você hoje pesa mais essa questão com o seu parceiro, que pode ser seu ex, pode ser seu atual ainda, mas tem essa conturbação aqui. Só que a energia futura está pedindo o quê, grupinho 2? Entra num acordo aí com o seu parceiro. Se você ainda está junto, se vocês se gostam, se tem futuro, se você eu estou falando isso para você, porque não é as cartas que tem que falar para você se tem futuro, isso aí é você que sabe, dentro da dinâmica aí com o seu parceiro. Se vocês têm esse amor mesmo vivo, tem esse começo bacana, e sim, então dá para vocês entrarem num acordo, dá para vocês viverem bem sim, achar, um meio termo aí que funcione para os 2. Então tem esse entendimento aqui que é natural, e de pessoas que têm um bom convívio, um bom relacionamento. Mas eu acho que a leitura aqui é mais para quem não tem. Então, para quem não tem, né, que teve essa pessoa que enganou, né, que passou essa imagem de que seria o marido, o pai, o grande pai que ia ajudar, e aí você foi para a realidade e viu que não é nada disso, passou um monte de problema, inclusive aí problemas que você passou com os seus filhos, aqui fala muito desse mundo de pobreza, né, de viver com dificuldade, coisas que você não contava, até pela forma que essa pessoa se apresentou para você e também de como você idealizava casamento, relacionamento e dependendo da sua idade, isso era forte na sua família, você tinha que casar, ou você engravidou numa época que tinha que casar, e aí quando você se viu estava num casamento terrível, enfim. Mesmo assim, você ainda olha para o casamento, o que te marca é o casamento, é o relacionamento, é essa pessoa, esse machucado que ficou, essa ferida. E você olha também assim: "Eu poderia ter vivido uma outra história, eu poderia estar vivendo uma outra fase". Então também tem essa negação com o que aconteceu com a sua vida. Você sente uma desconexão, você tem hoje entendimento e maturidade e pensa: "Poxa, se eu ti" muito "cis", se eu tivesse feito um caminho diferente, se eu não tivesse engravidado dessa pessoa, se eu não tivesse encontrado essa pessoa. Só que assim, grupinho 2, não dá para ficar nesses "e ses". A sua vida aconteceu desse jeito, teve esse encontro, teve esse filho, esses filhos com essa pessoa, ou realmente passou por relacionamento abusivo mesmo. Mas não dá para apagar o passado. Eu sei que tem traumas aqui, que tem questões, mas não dá para apagar o passado e colocar esses "e ses", porque a vida ela é contínua, é ao vivo. Não tem esse corte, não tem essa edição. Você está tentando editar a sua vida baseada em traumas. Então aqui está falando para você
que se você ainda se conectar com esse passado dessa forma, você também não sai do lugar. E aqui, principal, você não está focando nos seus filhos. E tem na energia aqui ainda filhos pequenos, ou até netos. Então, como que você vai levar dessa forma, só olhando para esse passado e colocando "e se? E se? E se?". Não tem "e se" na sua história. Aconteceu desse jeito, grupinho 2. Você gostando ou não. Esse foi o caminho que você foi levada, ou levou também, ou acreditou. Então aqui falta também uma aceitação, uma melhor elaboração aí do que aconteceu. E aqui tá falando: "Olha, você tem que entrar num acordo", principalmente aqui para quem ainda tem filhos pequenos. Você tem que tentar entrar num acordo. Não é como você gostaria, a gente sabe que a lei também não ajuda muito, né, que os homens se safam muito das responsabilidades deles como pais, e também na parte financeira, mas aqui está falando: "Olha, olhando para os seus filhos", que eu acho que é o que você tem que olhar agora, você pode dar uma estabilidade maior para os seus filhos, se você tentar entrar num acordo, se você recuperar, reconstruir sua vida, porque aqui tem uma virada que você pode passar, da sua vida. E sim, eu sei que você tem um olhar mais romântico, eu acho que vem muito forte de você, de casamento, de relacionamento, não deu certo com essa pessoa aqui, ela realmente te iludiu, né, o relacionamento foi péssimo aí para você. E também na criação dos seus filhos, nesse começo aqui, que aconteceu, né, que foi um começo bom, que mexeu com você, que te envolveu, mas eu acho que o meio aqui dessa história, né, a realidade mesmo que te puxou para baixo, sobre relacionamento, mas não significa que relacionamento é assim, foi com essa pessoa, foi a união de vocês 2 também, os contextos aí, com filhos, com a realidade que realmente trouxe esses problemas, mas não significa que você não possa viver bem com uma outra pessoa. Eu acredito que aqui você pode ainda encontrar, principalmente se você ainda é uma pessoa jovem, você tem seus filhos pequenos, sim, você pode reconstruir a sua vida, com certeza tem alguém aí bacana que pode te ajudar nessa missão desse maternar ainda que está ativo aqui, mas você ainda não está olhando para esse maternar, você está olhando assim: "Ah, se eu pudesse, eu não teria escolhido essa situação". Só que você também está colocando isso para os seus filhos, e aí vai criando uma certa rejeição, mesmo que você não rejeite eles, mas indiretamente você está rejeitando, então traz essa rejeição com seus filhos. E não é sobre isso, grupinho 2. Então busque reconstruir sua vida, tentar entrar num acordo aqui. Eu sei que não vai te agradar muito, mas ao menos vai colocar esse pai aqui para cuidar dos filhos, para ter responsabilidades também, para aliviar um pouco a sua carga. Mas aqui está pedindo para você: "Olha, sai desse limbo aqui que você tá e vai para uma outra história da sua vida, vai para uma outra fase, porque se você continuar nessa toada aqui, eh, tudo para você não vai fazer sentido, você não vai focar na criação dos seus filhos, na melhoria dos seus filhos, você vai ficar só nesse jogo, nessa briga, e isso pode ser desastroso para você. Isso mais para frente, grupinho 2, dependendo aí também da personalidade sua, junto com essa pessoa aqui que você teve filho, pode ficar tão intensa que pode ser destrutivo para vocês e para os seus filhos. Então não vale a pena. Olhando assim no geral, não vale a pena. E aqui está falando para você trabalhar no melhor para você e para os seus filhos. E reconstruir sua vida. Porque no caminho, com certeza você vai, encontrar uma pessoa assim. Até a energia do casal inicial é um casal, né, são energias divinas que trabalham mesmo essa união sólida, essa união sagrada. Você pode encontrar ainda um parceiro assim. Que vá somar na sua vida, que você terá uma vida decente com os seus filhos. Não significa também que você só tem que pensar nisso, porque você só traz muito isso na sua leitura, grupinho 2. Mas que você pode encontrar, mas nesse momento foque em você e nos seus filhos, nessa melhoria, nesse acordo. Não precisa você ficar lidando diretamente com esse pai, você vai ter que lidar com algumas coisas, mas você pode usar algum mediador, advogado, não ficar nessa insistência aqui, porque eu acho que tá mais a briga, tá mais esse seu descontentamento aqui, de pensar: "Ah, se eu tivesse feito um caminho diferente", eu acho que não é isso também, grupinho 2.
A sua realidade é essa, você gostando ou não, a sua realidade é essa. O que está falando para você é: ó, o que você vai fazer a partir de agora para mudar o que te descontenta, o que te insatisfaz. Não é ficar só evidenciando esse passado, voltando essa fita. É realmente trabalhar com o que você tem agora, com o que você tem nas mãos, é fazer acontecer agora. E você tem ferramentas, você tem outras coisas vindo, tem também oportunidade batendo na sua porta, alguém já te ofereceu alguma coisa bacana, alguma saída aqui. Então eu entendo que tem saída, mas você ainda está escolhendo ou ficar, porque tem mulheres aqui que estão num relacionamento muito fracassado, com um marido que não ajuda, que prometeu um monte de coisas, mas enfim, tem várias questões aqui que ainda você se prende, e outras que já estão separadas, mas ainda estão presas com o ex. Aquele casamento, aquele relacionamento que foi tóxico. E aqui dá para entender que é das 2 partes. Você pode culpar o outro, mas também tem o seu lado aqui, grupinho 2, que romantizou muita coisa, se iludiu com muita coisa e ficou vivendo situações que eram degradantes, até humilhantes, em nome desse romantismo aqui. Então dá para entender que, essa união aqui não é nada sagrada. Não conversa com essa união aqui desse casal divino aqui inicial, essa união sagrada, como disse, né, essas almas gêmeas, almas afins. Não tem, não conversa. Você buscou muito isso, você queria isso, você foi levada nesse sentido, mas você viu na sua realidade que não teve isso com essa pessoa, grupinho 2. Mas você se melhorando como mulher, você cuidando da sua autoestima, você cuidando da sua própria vida, sendo produtiva, cuidando dos seus filhos, com certeza você vai encontrar uma pessoa bacana para você somar aí como casal, e não como alguém que vai resolver seus problemas, que vai te curar. Você se curando sozinha, curando as suas faltas, os seus vazios, as suas carências, e não idealizando o relacionamento e indo para a realidade, com certeza as coisas vão mudar para melhor para você e para os seus filhos. E colocar as coisas no seu devido lugar, grupinho 2. Não adianta ficar no "e se", não tem "e se" na sua história. Aconteceu dessa forma, você gostando ou não, então é aceitação, mas é mudança de vida também. Porque aqui, o fim pode ser bem desastroso, quando você entra muito nessa briga ferrenha, você vai destruindo a sua vida e dos seus filhos. E não tem ganho aqui, só tem perda, então toma cuidado com isso, porque a briga às vezes ela é muito tentadora. Quando a gente está revoltado, quando a gente olha para trás, olha a nossa vida também como tá, a briga ela se torna muito mais vantajosa, mas aqui não é. E também olhando, pela parte falando de briga, olhando pela parte judicial de processo, grupinho 2, se esse cara aqui, se esse ex, né, esse genitor aqui, ele já é uma pessoa que não ajuda, que, né, foge da responsabilidade, aí você fica lá processando, acontece sempre um monte de coisinha, aí você fica processando e você vê que não está sendo efetivo para você, também é uma resposta de que esse não é o caminho. Não adianta ficar processando essa pessoa, não adianta ficar indo atrás, vigiando, buscando provas, é cansativo. Então, às vezes, é melhor você seguir com a sua vida. Fora que, se essa pessoa é ausente da vida dos seus filhos, então, o que fazer, né, grupinho 2? Seguir em frente. Eu sei que é difícil, que a gente gostaria de ter amparo na lei, mas a gente sabe que na vida real não é assim. Acontecem muitas coisas, tem esses caras que são safos, né, eles sabem como driblar a lei e fogem da responsabilidade, então precisa disso? Olhando para você, olhando para sua vida, para sua história, isso cansa muito, é como se você puxasse mais um filho indiretamente. Mais um peso. E você tem os seus filhos para criar. Tem forte aqui a energia ainda de crianças, né, crianças ainda em fase mesmo infantil. Então tem muito trabalho pela frente, você brigando com uma pessoa que é ausente, ou que sumiu mesmo, tem pais aqui que são ausentes, então não adianta ficar só reclamando, praguejando que a sua vida poderia ser outra. Poderia, mas não é. A sua vida é essa. Então não nega a sua vida, não nega a sua história, mas você pode fazer diferente. Aqui as energias estão falando, o grupinho 2, que você escolhendo um caminho diferente, mas um caminho produtivo para você, a vida vai te dar as condições.
Então você está negando isso quando você fica só nesse passado, insistindo, tentando botar a responsabilidade numa pessoa que está correndo dela. No fim das contas, eu entendo que você está eu entendo que para você é o certo, mas dentro desse contexto aqui, grupinho 2, fica muito pesado para você. Então talvez o caminho melhor, o caminho até mais fácil, que também não vai ser tão fácil assim, com a essa realidade mesmo de criar filhos, né, toda essa dificuldade que envolve, mas é o caminho mais fácil para você, é um alívio, é um "ufa", tira um peso, porque acho que o peso que está vindo para sua vida atual é dessa pessoa, é uma pessoa conturbada, é uma pessoa que faz promessa, que larga lá a mãe com os filhos, que não tá nem aí para as responsabilidades e ainda quer achar, né, explicação pra ausência dele. Então você ficar tentando explicar essas coisas para você, tentando arrumar algum sentido aqui é pior. É realmente você trabalhar para reconstruir sua vida, porque você tem força para isso. E esse casal também simboliza que você tem esse apoio divino. E eu entendo que você vai ter muito amparo na sua vida, mas se você estiver bem encaminhada. Agora, se você estiver dentro de uma briga, querendo, né, colocar toda a força, querendo fazer essa pessoa pagar, mas naquele sentido de vingança, não vai rolar aqui para você. Vai só afundar a sua vida ainda mais. Então toma cuidado com isso, porque fica aquela briga sem fim. E dá para entender que você pode sim encaminhar a sua vida saindo dessa rota, sabe, porque eu acho que você já tentou muito, tentando, se organizar com essa pessoa, para ela fazer a parte dela, até aceitando às vezes um pagamento aí de pensão até mais baixo, mas eu só vejo ausência aqui, eu só vejo dificuldade para você. Essa pessoa, ela sabe como fazer esse jogo aqui com a lei, como fazer o jogo também com você, com os seus filhos. Então aqui tá pedindo: "Olha, reconstrói sua vida, faz o outro caminho, que esse caminho aqui é furada". No geral é isso. Bom, e agora para finalizar eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu para você o Criador. Então eu vou ler o trecho dessa carta para ficar de reflexão aí para sua leitura de hoje. Vamos lá. O mestre Zen nesta carta domesticou a energia do fogo e é capaz de utilizá-la para fins criativos, em vez de usá-la para a destruição. Ele nos convida a reconhecer e a participar com ele da compreensão que a própria dos que estabeleceram seu domínio sobre os fogos da paixão, sem reprimi-los, mas também sem permitir que eles se tornem destrutivos e desequilibrados. Ele é tão integrado que já não há qualquer diferença entre quem ele é por dentro e quem ele é no mundo exterior. Esta dádiva da compreensão e integração ele oferece a todos aqueles que o procuram, a dádiva da luz criativa que flui do centro do seu ser. Bom grupinho 2 evidenciou aqui na sua energia a questão do fogo, tanto que veio nessa, mensagem final. Você tem um fogo aqui que ele pode ser muito destrutivo para você, que aí eu acredito que é a raiva, essa vingança, esse descontentamento, essa insatisfação que você tem com as coisas atualmente. Só que esse fogo que você tem, e vamos nos lembrar, o fogo ele é o elemento mais rápido, ele é o que traz a transformação mais rápida. Então, dependendo aí de como você usa esse fogo, ele pode, né, ser muito positivo ou muito negativo, mas num ponto extremo, que é essa energia destrutiva. Pensa num incêndio que o fogo acaba com tudo, assim, de uma hora para outra. Esse é o poder do fogo, esse é o poder da raiva mal empregada. Então é isso que a sua leitura está tentando chamar a sua atenção. Você tem essa capacidade, talvez você também tenha signo, né, de fogo, Áries, Sagitário, Leão, ou são fortes no seu mapa astral, mas são muito fortes aí na parte amorosa, então tem esse fogo, que é o fogo do desejo, é o fogo daquela iniciativa, no começo é tudo muito intenso, mas veja como é a vida real. Isso tudo é fogo de início, mas a vida real é o quê? Energia terra, é pé no chão, é realidade. E você também foi com muita intensidade aqui, grupinho 2. Não dá para só culpar o outro. Eu entendo aqui que tem as faltas desse parceiro aqui, desse ex,
mas também tem esse fogo mal empregado aqui, né, de toda essa intensidade, e aí a vida real vem e coloca para você: "Olha, isso aqui é a realidade, isso aqui é cotidiano", os problemas com o filho, problemas de burocracia, que todo casal passa. Então, se você não coloca esse fogo bem organizado na sua vida, usa bem essa sua capacidade criadora, porque vem até aqui a energia de criação, que é a do fogo, né, quando o fogo também é oferecido ao ser humano, olha como mudou a vida do ser humano, foi o fogo, o elemento do fogo. O contato do ser humano com o fogo trouxe essa possibilidade de evolução e de expansão da sua raiz da história. Só que ele também trouxe outros problemas. Então, é isso que a sua leitura está falando, por mais que você tenha todo esse seu contato com o elemento fogo, lembra que o fogo também queima. Então você precisa o quê? Adestrar esse seu elemento, essa sua habilidade. É uma habilidade, mas aqui ela está desorganizada, ela não está bem adestrada. Então você coloca toda essa intensidade no quê? Na briga com essa pessoa, chamando essa pessoa para uma responsabilidade que ela está fugindo, e aí você também vai saindo fora da sua responsabilidade com seus filhos, porque se essa pessoa não está fazendo a parte dela, você não tem que deixar de fazer a sua. Talvez você terá que fazer o trabalho dobrado por um tempo, até você reconstruir sua vida, se manter bem sozinha, até você encontrar um outro parceiro. Então você não pode só colocar nessa pessoa ou na próxima que você vai se envolver. Você tem que trabalhar por você agora e pelos seus filhos, porque eles dependem de você. Aqui a maioria tem energia de filhos crianças ainda. Então não dá para ficar só nesse fogo aqui. E o fogo também tem essa energia irresponsável, inconsequente, impulsiva. Então tá pedindo o quê? Trabalha essa energia impulsiva em você, porque pode trazer resultados desastrosos. E essa coisa do incêndio veio forte na sua leitura. Então pode trazer mesmo algum problema real aí para sua vida. Então toda essa irresponsabilidade aqui. Porque você fica cobrando o outro e fica também deixando sua parte, falar: "Ah, se o outro faz isso eu também vou deixar aqui". E muitas coisas vão cobrando você em vida, com esses seus filhos. E você não teve eles sozinha, eu sei. Mas aqui tá pedindo para você tenha mais responsabilidade, porque essa pessoa aqui já dá para ver que ela não tem. E entenda, grupinho 2, que não tem como você também ter ajuda dentro dessa energia caótica, porque você não tá para resolver, você tá pela briga. Então dá para entender isso. E se você só ir pela briga, fica um contexto abusivo aqui. E aí fica, vocês nessa dependência um do outro de forma abusiva e não de forma para resolver. Então tudo que você for fazer com essa pessoa a partir de agora, tem que ser para resolver mesmo alguma questão. Se não resolver, para você, infelizmente, é uma resposta bem negativa de que aquela pessoa está fugindo mesmo, mas é a realidade. E eu vejo aqui, grupinho 2, que você está fugindo da realidade. Eu sei que você gostaria de estar vivendo uma outra realidade, mas é como eu falei a leitura toda, essa é a sua realidade, então o que que você pode fazer com isso? E essa energia do fogo fala que você tem muitas habilidades. Quem é muito conectado com o fogo é muito rápido, percebe nuances muito rápidas que as outras pessoas que são mais pé no chão não percebem. Então, você tem capacidade de mudar a sua vida, a sua história, mas você está colocando de forma errada. Você está colocando intensidade em um lugar que não é frutífero. Não tem mais o que fazer aqui, não tem mais para onde correr aqui. Essa pessoa já te provou de várias formas, e aí os seus filhos vão pagando o pato com isso, porque vai pegando na rotina deles, vai, mexendo com o emocional deles, e aí como que os seus filhos vão crescer, grupinho 2, dentro desse contexto? Como que eles também vão se relacionar quando eles ficarem adultos? E eles também podem se envolver com coisas erradas aí. Que aí você tira o foco deles e fica focando numa pessoa que você nem deveria focar. Independente de você ter esse laço com ela, não é essa pessoa que você deveria focar. Então, aqui, usa o seu fogo, porque você tem um fogo aí da vida, um fogo criativo, você tem uma esperteza, você tem habilidades, usa ao seu favor. Porque aí vai dar certo sua vida, vai se encaminhar. Mas entenda que tudo também tem tempo. Né, mas com essa energia do fogo aqui, você consegue adiantar muitas coisas, mas não adianta que você ficar na briga, a briga não vai te dar mais nada, é mais do mesmo ou pior. Aqui para alguns casos podem trazer realmente caos. Se você ainda fica brigando com uma pessoa que é perigosa,
você pode atrair tragédia para sua vida. Então toma muito cuidado com isso. A gente vê tantas notícias extremas, nos jornais, que são amostras pra gente de que tem que saber parar também, grupinho 2, essa raiva, esse perigo a gente também tem que saber parar, porque a gente pode estar criando um inimigo, assim, muito perigoso, muito perigoso. Então toma cuidado com isso. E o seu caminho, apesar de tudo, né, de ter essa questão aqui com essa pessoa, o seu caminho é de luz, você é de luz, grupinho 2. Então não fica cedendo para esse lado do fogo, que é o da raiva, esse lado pesado, esse lado destruidor. Toma cuidado com isso, porque aí você vai para o delírio, para a loucura. Começa a ficar com mania de perseguição com o outro, e aí fica um perseguindo o outro, só que aí, para onde vai esse caos? Para os seus filhos, para a sua vida, para a sua casa, e você não precisa disso, grupinho 2. Você pode viver uma vida mais tranquila. Eu sei que quando você arregaçar as mangas aí para colocar a sua vida nos eixos vai dar trabalho, mas pensa que em algum momento as coisas vão ficar mais tranquilas, e é isso que você precisa, paz. Independente de você ter uma energia de fogo, essa energia de intensidade romântica no amor, que você quer encontrar alguém bacana, não leva isso para um lado destrutivo, de ter sempre uma briga, de ter aquela coisa pesada. Você pode encontrar isso numa pessoa muito calma, numa pessoa responsável, numa pessoa que vai ser sua parceira de fato. E não nessa coisa que é sem definição, nessa pessoa irresponsável. E tem até pessoas que ainda são apaixonadas, que eu acho que é o pior de tudo, que são apaixonadas por uma pessoa totalmente irresponsável, abusiva, tóxica. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, de não ficar vendo amor aonde definitivamente não há amor, só há destruição, só há problema. Então se liga muito, porque a sua energia falou muito sobre o quê? Casal. Então é isso que você tem que focar, mesmo que você seja separado, você ainda está muito conectado com essa pessoa. Tem uma conexão aqui forte de vingança, de raiva, e isso não é nada bom. Então eu vou parar por aqui, eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Se não fizer sentido, veja os outros grupos ou outras leituras aqui do canal. E não se esqueça de dar o seu like, de comentar, de se inscrever. Isso ajuda muito o canal a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Hoje você se conectou com o grupo número 3 e a leitura de hoje é em especial do Dia das Mães. E você também se conectou com a energia de Kalimá. É uma energia de separação, uma energia de transformação, ligada também com a morte. Fala de corte de cordões de dramas, medos e limitações. Então, o seu maternar, eu sinto que é mais dentro de um contexto de uma dinâmica mais pesada. Então, vem até uma entidade que traz um lado feroz, traz um lado até que amedronta. É uma imagem que amedronta, mas com vieses de proteção, que protege, que afasta o mal, que espanta o mal, algo nesse sentido. Bom, e como é uma leitura geral, vocês que se conectaram com o grupo 3, aqui olhando o passado, né, no seu maternário, no que aconteceu na sua vida, aqui tem mães que perderam filhos, que perderam mães também e se sentiram desamparadas. Mães que tiveram abortos, que tiveram resultados negativos aí, com tentativas, né, de engravidar, que tiveram gravidez de risco. E também aquelas que não conseguiram de fato engravidar e tiveram que adotar, porque tem forte vocês com algum documento que pode ser resultado de exame, resultado mesmo de uma adoção, né, eu tendo o documento de mãe adotiva. E também, que encaixa aqui nesse grupo as mães atípicas, que têm filhos com alguma deficiência, com algum transtorno, desde crianças ou desde muito novinhos, já lidam com alguma questão também de saúde do seu filho ou dos seus filhos, ou um dos seus filhos em específico, que marca muito essa leitura, que aí você fica trabalhando, né, de
encontrar uma melhoria, de encontrar lugares, que o seu filho possa se desenvolver bem, de termos de tratamento, de escola, de estrutura, né, num todo, assim, do seu filho ter uma vida de qualidade e bem-estar. Então, você é uma mãe que com essa energia que vem com você, com a energia que você se conectou e escolheu aqui, você é uma mãe muito feroz, uma mãe que cuida dos seus filhos, uma mãe que busca uma cura para o seu filho, ou se não tem cura, que busca que ele viva bem. Então, a maternidade para você é sempre um olhar para frente, é sempre antecipar um problema para abrandar a vida do seu filho, para que ele não sinta tantos efeitos, ou por conta das fragilidades e das vulnerabilidades que você sabe que ele tem. Então é uma mãe muito ansiosa, muito que olha para o futuro, que antecipa muito as coisas, que protege mesmo seus filhos, que tem essa carga muito voltada para a saúde, pra cura, né, pensando mais nesse bem-estar. Então dá para entender que para você o maternar não é nada fácil, não veio para você fácil. Não veio daquela forma que a gente vê nos filmes, aquela vivência romantizada, para você veio mesmo essa energia do outro lado da moeda que a gente sabe que sempre existiu, mas que era muito abafado, né, que não era muito mostrado, eu acredito que hoje está sendo mais mostrado. Tanto as mulheres que perdem, ou que têm mesmo problemas, que os filhos estão fazendo algum tratamento que é delicado, que é até penoso, e hoje elas mostram mais, compartilham mais, até com as redes sociais isso, né, permite essa exposição, e é importante porque a gente vê que não é toda aquela romantização, que também não é fácil. Que tem todo um trabalho envolvido, que tem essas questões que acontecem, né, porque senão fica parecendo que essas pessoas não existem. E principalmente agora com o autismo, que está tão sendo falado e estudado cada vez mais, e a gente percebe que isso sempre existiu, que muitas pessoas, né, eram autistas, mas não tinham um diagnóstico. Então imagina para aquelas mães lá atrás, que não tinham esse diagnóstico, que tinham que conviver com todo um preconceito, com dificuldade de encontrar lugares preparados, que também nem tinha isso, para receber os filhos delas, para que elas tivessem, né, esse tipo de assistência de outras pessoas, né, um atendimento também, diferenciado para o caso delas, dos filhos delas, tanto que a gente fala mães atípicas. Então aqui são mães atípicas, e nesse sentido, né, de um filho que tem autismo ou outras questões, e também dessas mães que são, adotivas, que não é igual, por mais que o amor seja o mesmo, mas não é igual. A forma, né, como tudo aconteceu, é tudo muito diferente. Então, às vezes, é colocado numas caixinhas e parece que vocês não são mães, de alguma forma. É diferente, como se tivesse um padrão e vocês são fora do padrão. Sim, vocês são fora do padrão, mas no sentido de que como se vocês ficassem alheias para a sociedade, e vocês existem, né, tanto que vem essa leitura com essa divindade que é assustadora, falando dessa coisa mesmo que é fora do padrão, e as pessoas não colocam uma lupa, não dão assistência e ficam alheias mesmo da sociedade sofrendo. Então por isso que vem toda essa energia passada na sua estrutura. Hoje, você está fazendo um grande trabalho aí com o seu filho, ou com os seus filhos. Tem muitas aqui ainda por cima, que além de toda essa carga, né, que passam, ainda são mães e pais. Muitas aqui que se conectaram com essa energia são mães solo, além de tudo. Então, assim, eu vejo vocês com uma carga enorme, mas eu não vejo vocês reclamando. Eu acho que vocês aceitaram essa missão, acho que até por conta dessa vontade também de ser mães, principalmente para quem quer adotar, né, que quer mesmo ter um filho e não importa como, isso é muito bonito também, mas você sabe que na vida real isso também dá muito trabalho. E eu vejo vocês, assim, encaminhando bem os seus filhos. Aqui tem uma imagem muito bonita da mãe da mamãe pássaro dando alimento para os seus filhotes no seu ninho, então
Você é uma mãe cuidadosa, você é uma mãe que olha para cada um dos seus filhos, se você tem mais de um filho, você olha as particularidades deles, tem muito forte aqui algum filho atípico, então tem todo esse cuidado com a alimentação, e a gente sabe que é diferente, né, que eles têm paladares diferentes das outras crianças, ou outras comorbidades, outras doenças, né, então é separado, é diferente da ca até das pessoas da mesma casa, então tem todo esse cuidado. E você faz tudo isso, assim, sem reclamar, não vejo nenhuma reclamação. Tem cansaço, tem muito trabalho, mas não tem reclamação. Mas vocês querem aqui, o que dá para entender no momento atual, está sendo um desafio para vocês com alguma coisa, que eu acho que está muito desafiador na criação dos seus filhos, principalmente um aí que tem alguma questão de saúde, de ser atípico, algo nesse sentido, ou mesmo adotado, né, porque você está lidando com uma pessoa que vem de um outro lugar, que também tem problemas de saúde, tem outras raízes e você tem que também tentar entender e auxiliar aquela criança que um dia vai se tornar uma pessoa, então é um desafio também, não deixa de ser. Mas tem algo aí nessa criação que está sendo desafiadora para você nesse momento, que você está pedindo muita intuição. Pode ser também o seu filho está precisando de uma boa escola, uma escola preparada para atender às necessidades dele, ou um bom, tratamento, um bom lugar que ele tenha que passar, né, por algum tratamento mais longo que seja mesmo efetivo para o caso dele, dela, né, do seu filho ou da sua filha, enfim. Então, você está procurando alguma coisa, assim, vem com uma energia de como se você estivesse tentando decifrar, porque tem um problema, tem um entrave na sua vida, na criação dos seus filhos ou de um dos seus filhos aí, que tem algo que é mais delicado, e você está, assim, clamando mesmo por ou mudança, porque vem essa energia inicial falando de mudança, porque você quer mudar, quer que as coisas de alguma forma melhorem, se transformem, ou porque você precisa muito de alguma coisa que você ainda não tem para proporcionar, mas não é simplesmente algo que você sabe que falta, é algo também que você algo ou um lugar que você sabe que seu filho precisa, mas você não sabe qual é esse lugar, o que que ele precisa agora, o que que é melhor para ele agora. Então eu vejo você nesse impasse aqui, tentando decifrar, tentando entender alguma coisa, pedindo, clamando, mas eu acredito que com o tempo você vai entender, ser intuída, porque você é uma mulher muito forte, é uma mulher muito conectada com o seu maternar, uma mãe feroz, uma mãe cuidadosa, que tem esse olhar. Então você percebe, nuances dos seus filhos, coisas, assim, muito sutis, porque você é muito observadora e você, como vem, né, inicialmente você antevém muitos problemas, até por conta de tudo que você passou para chegar até aqui, então você já pega muita coisa no ar, então acredito que você vai, mesmo com esse medo que você tá, com esse receio, você vai conseguir achar uma solução aí para o que está te incomodando, está te perturbando, até te angustiando nesse momento. Bom, agora olhando para o seu futuro, você está lapidando, trabalhando muito, vem forte essa sua energia de criação, né, dos seus filhos e tal, mas você sabe que tem o seu trabalho maior é com um filho. Então tem um aqui que depende muito mais de você do que os outros, ou mesmo que seja um só, então, se for um só, é esse filho que você sabe que mais dependente de você. Então todo o seu trabalho, tudo o que você faz, é focando principalmente nele. Se você tem outros filhos, você sabe que eles serão mais bem encaminhados, não tem tantas questões assim, que precisa mais desse cuidado, que tem essa dependência, então você sabe que com eles as coisas vão já seguir no fluxo bacana. Esse que te preocupa, né, esse que depende de você exclusivamente, principalmente se você é mãe solo, então lógico que você vai pensar muito nesse filho, que você vai trabalhar muito em prol dele, já vem isso na sua energia, na sua estrutura, então fala também dessa lapidação, então dependendo do que o seu filho tem, é todo um cuidado com ele, é todo um cuidado com a vida dele e tal, mas aqui também fala dessa mudança, dessa evolução desse seu filho, mesmo dentro das limitações dele,
ele também tem as mudanças, as fases novas que ele está passando. Então, além de todo esse trabalho, vem novas fases, e eu acredito que esse seu filho em específico, ele entrará numa nova fase, assim, pode ser de idade, de maturidade, e o foco é muito grande nele. Mas o que dá para entender que seus outros filhos ou outras pessoas que estão à sua volta, que te ajudam, ou que de alguma forma a vida coloca justamente para te ajudar, seja amizade, seja companheiro, seja família, enfim, essas pessoas também vão focar muito nesse seu filho aqui, que precisa de mais cuidados. Ele é o foco, então todo o trabalho vai ser feito em prol dele. E eu acredito também que pelas energias divinas que vêm, você terá muita ajuda. Eu acho que essa é a sua preocupação atual, porque você vem com uma energia muito sozinha, porque não necessariamente que você está sozinha nessa, mas em muitos momentos você se sente muito sozinha, assim, mexe muito com o seu emocional, tenta também tirar suas forças, né, esse momento de baixa que vem, mas você é a força vital aqui dessa família, dessa pessoinha aí que precisa, né, da sua ajuda, e vem essa energia inicial da Kalimá, eu acho que também para te fortalecer e te mostrar que você não pode esmurecer mesmo, inclusive ela está com você, ela está espantando esse mal, cortando aí esse drama. Eu sei que você vive um drama, até falando de ser diferente, né, é diferente do padrão, então é mais pesado, você encontra muito mais pedras no seu caminho, mas não deixa que isso te esmoreça, porque aqui o seu filho realmente depende muito de você, então eu acho que nem tem tempo para isso, não abre brecha para isso, porque, realmente, ele precisa de você e você é uma mãe atípica, então você passa por desafios que a maioria das mães não passam. Passem, elas podem passar em alguns momentos, mas não é como você passa, talvez o seu desafio seja até diário, coisa que muitas mães nem sabem, nem dimensionam como é. Mas você tem muita ajuda divina, você também está passando por um processo de organizar a sua vida mais para frente, e eu acho que você vai conseguir colocar as coisas mais no seu devido lugar. Até com essas pessoas à sua volta que estão te ajudando, e mesmo que não tenha, virão pessoas para te ajudar no seu caminho aí da vida. O divino sempre coloca pessoas, assim, essenciais nos momentos mais difíceis, então não deixa de pedir ajuda, não deixa de puxar essas pessoas para te ajudar, porque a sua carga ela em si, na essência, ela já é pesada por estar passando por uma situação assim, diferente, né, fora do padrão. Então não deixa de pedir ajuda, não deixa de tentar se organizar e não fica também sofrendo sozinha, busca sempre ajuda, sempre apoio, não só de pessoas, mas de profissionais, porque o seu caso, ele é delicado mesmo, então você não está passando por qualquer coisa. Aqui não é brincadeira, não é um maternar, que é como a maioria, é um maternar bem complicado. Então é uma vida diária, aqui falando até dessa alimentação. Alimentação é uma coisa tão, natural, mas dependendo aí do que você passa com o seu filho, para você nem é, para você a alimentação é um tormento, achar o que ele gosta, ou se é muito alérgico, ou se tem algumas doenças, então não é fácil. Já para as outras pessoas que os filhos não têm essas questões, alimentar às vezes é algo que passa batido, nem vê o filho comendo direito, então para você o buraco é muito mais embaixo. Então você precisa se fortalecer muito, vem essa energia aqui, né, de espantar o mal mesmo, porque você fica às vezes com o mal aí te sondando, te colocando para baixo, vem esse desafio e aí você sente também, às vezes, essa fraqueza, se sente fraca, vulnerável, mas vem essa imagem te puxando e falando: "Não, você é forte". E vem uma outra imagem aqui muito bonita, que é da rainha de forças, que ela tá entre o sol e a lua. Então por isso que eu falei que é uma mãe que é mãe e pai, mas não se resume só a isso. É uma mãe que consegue mesmo estruturar tudo, assim, que ela move tudo pelo bem-estar do filho dela, para o filho dela comer bem, ter as coisas, ter conforto. Então é uma mulher forte, é rainha de forças mesmo, é forte, é resiliente.
Então não é qualquer coisa que te derruba, mas você sabe que tem coisas que pegam, assim, nos pontos que te enfraquecem, mas volta para sua força e vem também na sua energia Arcanjo Rafael, que é um anjo aí de cura. Então, apesar de tudo, está sendo trabalhada uma cura na vida do seu filho, na sua vida também, e você busca muito isso. Eu acho que em algum momento você vai achar alguma coisa, algum tratamento, algum lugar que vai facilitar um pouco a sua vida. Não vamos colocar que vai facilitar, porque a sua vida não é fácil. Você veio com uma carga, né, para essa vida aqui, esse seu maternar, ele veio mais desafiador. Coisas que a gente não vai entender numa vida só. Talvez você já se questionou muito por isso, como eu falei, né, de ser uma mãe fora do padrão, porque talvez você olha para o lado e vê as outras mães e pensa: "Nossa, a vida delas é muito mais fácil, por que que para mim veio assim?", e tal. Mas são coisas que a gente não consegue explicar, que acontecem na vida da gente. Enfim, tem esses contrastes, mas eu acho que também não é o caminho. Aqui fala de uma mulher mesmo fazendo o que ela tem que fazer. Eu acho que se perder, ficar nos questionamentos, ficar tentando trazer sentido, não é o caminho. É realmente aqui a pessoa que faz. E ser produtiva e fazer, e como você vem com essa energia de sempre antever para evitar problemas, infelizmente é dentro já do esquema que você sabe que organiza mais a vida do seu filho, a sua no geral, mas você no seu interno eu acho que te desorganiza, mas é o preço que se paga por ser diferente, por estar numa situação diferente, e as coisas ainda estarem em evolução aí no mundo externo. Quem sabe mais daqui uns anos, as coisas estejam mais facilitadas, tenha novos projetos, os novos tratamentos, enfim, novos contextos aí que vai, facilitar o seu caso dentro da estrutura que você vive e tantas outras mães que vivem também. Não da mesma forma, mas de formas similares. Então eu acho que a leitura veio mais para te fortalecer e pra você não perder o seu chão, para você se manter de pé, continuar, que essa divindade está falando isso para você muito forte, não esmoreça aí por qualquer coisa, você nem é do drama, você sabe disso, que você é uma mulher forte. Justamente veio uma situação assim, porque você é muito preparada para lidar com isso, e talvez se viesse essa situação para uma outra mãe, ela não teria a força que você tem. Ela sucumbiria, assim. Então, seja consciente de que você é muito forte e que não é à toa que você passou e passa por isso, porque não é alguma coisa que você passou simplesmente, você passa, você vive. Então é só para te fortalecer mesmo essa leitura. Bom, e agora para finalizar, eu tirei uma carta do tarô Zen de Osho e saiu para vocês orientação. Eu vou ler um trecho dessa carta e fica aí de reflexão para vocês dessa leitura de hoje. Vamos lá. Se o seu quarto está escuro, basta trazer luz. Até uma pequena vela servirá. Toda a escuridão desaparece. Tendo uma vela, você saberá onde fica a porta. Não precisará pensar onde está a porta. Só quem é cego pergunta onde está a porta. Gente que tem olhos e dispõe de luz nem pensa nisso. Alguma vez você já se perguntou onde fica a porta? Você simplesmente levanta e sai. Não dedica um pensamento sequer a semelhante questão, nem começa a tatear procurando a porta ou a bater a cabeça contra a parede. Você simplesmente vê, e não existe nem mesmo um lampejo de pensamento, você simplesmente sai. Bom, essa é a mensagem final. Eu acho que tem muito a ver com a sua estrutura, né, da sua energia, da forma que você lida com toda essa questão aí que você passa com o seu filho. Essa simbologia da vela, né, que apenas uma vela, ela já ilumina e você já consegue ver uma saída, essa porta, tá falando muito de saída, né, ou de uma solução. Então, essa alusão do quarto escuro fala muito de um momento que a gente se sente encurralado, que a gente se sente preso no escuro, sem alguma luz, sem uma porta. E a sua mensagem final está falando: "Olha, tem uma porta", mas às vezes uma luz, um sinal já te mostra qual que é a porta, qual que é a saída, qual que é a solução. E como você vem como uma mulher que já antevém as coisas, você é muito letrada, você já aprendeu a lidar, né, com esses desafios, então muita coisa, assim, você já pega mesmo no ar. Então, eu acho que apesar do desafio aí atual, tem realmente essa energia
nesse momento que você está apreensiva com alguma coisa, que você quer uma solução, eu acho que a mensagem final está falando: "Olha, você vai encontrar". Também não fica desesperada, porque isso nem é bom para você, mas você vai encontrar alguma coisa, porque você é esperta, você já aprendeu a viver dentro dessa complexidade que é a sua vida, então você vai encontrar alguma solução, não se preocupe com isso. Quando fala de olhos, que a pessoa tem olhos, que a pessoa tem luz, não está falando da vida, 3D, está falando mesmo de simbologias, de uma pessoa que é esclarecida, é uma pessoa que busca mesmo orientação. E você já se orientou muito aí na sua vida por conta dessas complexidades que o seu filho trouxe para você, né, sendo uma mãe atípica, sendo uma mãe diferente aí das outras, então você teve que aprender a viver dentro do seu esquema. Com certeza você vai encontrar uma luz, você vai encontrar uma porta, porque você é esperta, porque você aprendeu mesmo a lidar com todos esses desafios. Então eu acho que tem alguma coisa atual aí que está pegando você, que está te preocupando, mas a mensagem já reforçou isso. E tem essa energia aqui inicial de transformação, que é uma deusa que trabalha com a transformação. Então mostra para você que tudo você pode transformar, claro, dentro das suas limitações. A gente não está falando que simplesmente vai ser uma vida nova, mas tem transformação que você consegue trazer sim. Então se um momento aí não está indo bem, se você está preocupada, precisa de realmente alguma solução, você vai encontrar essa solução. Né, não é transformação no sentido de: "Ah, eu não gostaria de estar vivendo isso aqui", nem vem essa energia com você, você nem questiona, você, aceitou mesmo, porque você queria muito ser mãe. Então você respeita muito, mesmo essa dificuldade que veio no seu maternar. Mas tem uma questão aí, eu acho que é burocrática, que é prática mesmo da vida que te preocupa, ou outras preocupações, né, de quem vai cuidar do seu filho, o que que vai acontecer se você é uma mãe solo, mas eu acho que não são preocupações para você alimentar agora, mas a mensagem está falando: "Olha, você vai, encontrar alguma forma de manter o seu filho seguro, bem cuidado". Então ficar se preocupando, antevendo também coisas que são muito futuras, para o seu caso não é bom, também. Eu acho que é você, se firmar mais num futuro próximo, num agora e não lá na frente, porque aí, você está ferrando toda a sua vida atual e trazendo cargas desnecessárias nesse momento, até porque já te basta as cargas que você tem atualmente. Bom, então no geral é isso, eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma, e se não fizer sentido, porque essa leitura veio muito específica, veja os outros grupos ou outras leituras aqui do canal. Não se esqueça de dar o seu like, de comentar, de se inscrever aqui no canal. Isso ajuda o canal a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.